Você muito provavelmente conhece a tragédia. No dia 14 de abril de 1912, o navio RMS Titanic, um dos mais luxuosos do mundo na época, navegava à noite quando atingiu um iceberg e afundou por completo no Oceano Atlântico. O desastre virou notícia no mundo inteiro e ficou preservado na nossa memória não apenas pelos registros históricos, mas também graças a vários livros e filmes que foram lançados desde então para recontar esse episódio trágico. E é muito provável que você já tenha visto a obra mais famosa a narrar a história do navio, Titanic, de James Cameron, lançado em 1997. Com um sucesso de bilheteria gigantesco, o longa-metragem é, sem dúvida, um marco na história do cinema, tendo ajudado a consolidar na memória de uma nova geração o destino do famoso navio. Mas o Titanic de James Cameron ganhou tanto renome que, de certa forma, acabou ofuscando outras produções cinematográficas que trataram desse assunto. Pois é, acontece que o naufrágio do navio já foi recontado por mais de 15 filmes e séries de TV, e pode ser que você nunca tenha ouvido falar dessas outras obras. Por isso, eu achei que hoje seria interessante mostrar para vocês 4 filmes sobre o Titanic que foram bem marcantes. Vamos começar com aquele que é o primeiro filme da história a recontar o naufrágio do Titanic. Ele se chama Saved from the Titanic, algo como Salva do Titanic, em português. Trata-se de um curta-metragem de 10 minutos lançado apenas 29 dias após o acidente do navio. Só que se você quiser conferir esse curta hoje, foi mal, mas não vai dar. Infelizmente, ele é hoje um filme perdido, pois as únicas cópias disponíveis dele foram queimadas em um incêndio de estúdio em 1914. E o mais interessante é que o filme foi feito por ninguém menos do que uma verdadeira sobrevivente da tragédia. Dorothy Gibson, a mulher que escreveu e estrelou o curta, era uma atriz que estava a bordo do Titanic na noite em que ele atingiu o iceberg. Gibson se salvou por ter entrado no primeiro bote salva-vidas a ser lançado ao mar. E assim que ela chegou em Nova York, ela começou a preparar o filme, no qual interpretou uma versão ficcionalizada dela mesma para recontar o que ela viveu no dia do naufrágio. E Saved from the Titanic foi um sucesso, tendo sido distribuído para exibição no mundo todo. O próximo filme é muito interessante. Ele é um longa-metragem alemão de 1943 chamado Titanic. E se você reparou na data de lançamento do filme, você percebeu que ele estreou durante a Segunda Guerra Mundial. Agora imagina, um filme alemão feito nesse período? O que será que ele queria dizer? Pois é, o longa se aproveitou da história do Titanic para criar um filme de propaganda nazista. Supervisionado pelo próprio Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, Titanic tem como herói um oficial fictício do navio que, é claro, é alemão. E o longa-metragem distorce os acontecimentos para vilanizar os britânicos da White Star Line, a empresa responsável pelo navio. Em particular, Bruce Ismay, o presidente da companhia que estava a bordo do Titanic, é representado como um ganancioso e covarde que teria sido o grande responsável pelo naufrágio. Die Rettungsboote reichen bestenfalls aus für den dritten Teil der Passagiere. Ich befehle Ihnen, für mich sofort ein Boot sicherzustellen. Ich bitte Sie, sorgen Sie für ein Rettungsboot. Sie hätten für Rettungsboote sorgen sollen. Nein, geht nicht. Mann, seien Sie doch vernünftig. Ich biete Ihnen 5, ich biete Ihnen $10.000. Besorgen Sie mir einen Platz. E para deixar bem claro ao público o nível de canalice dos inimigos de guerra da Alemanha, o filme termina com um dramático epílogo. Mas agora saindo da Alemanha e voltando para os Estados Unidos. Levou um bom tempo até ser lançado na terra do tio Sam um longa-metragem que narrasse o destino do Titanic. Até que, em 1953, foi lançado o primeiro longa-metragem americano que recontou a tragédia marítima, Náufragos do Titanic. Uma curiosidade interessante é que Náufragos do Titanic quase perdeu o posto de primeiro longa-metragem americano da história sobre a tragédia de 1912. Em 1939, ninguém menos do que o cineasta britânico Alfred Hitchcock foi designado a dirigir um filme sobre a história do navio. E essa seria a primeira obra do diretor em Hollywood, depois de anos fazendo filmes na Inglaterra. Mas era a véspera da Segunda Guerra Mundial, e por isso, oficiais britânicos protestaram contra a produção, alegando que não seria adequado retratar um desastre marítimo naqueles tempos de tensão bélica.
Por conta disso, Hitchcock acabou dirigindo Rebecca, o primeiro filme americano dele. E por último, nós temos aquele que era considerado o filme mais memorável a narrar a tragédia do Titanic, até ser lançado o longa de James Cameron. Estamos falando de Somente Deus por Testemunha, de 1958. O longa-metragem foi baseado no livro A Night to Remember, de Walter Lord, tido até hoje por muitos como o melhor livro sobre o naufrágio. Somente Deus por Testemunha teve muito sucesso não apenas pela qualidade da produção, mas também por ter sido considerado o relato cinematográfico mais fiel aos acontecimentos reais. E Somente Deus por Testemunha foi também um filme que inspirou muito o próprio James Cameron. Ele mesmo admitiu, por exemplo, que praticamente copiou do filme de 1958 a cena da banda tocando enquanto o Titanic termina de afundar. Além disso, é possível perceber também semelhanças entre os dois filmes nas cenas em que se mostra de longe o navio afundando. Então esses são alguns dos filmes mais importantes a contar a história do Titanic. É interessante explorar essas outras obras e ver as diferentes abordagens que foram feitas na hora de narrar a tragédia naval, não é? Então se você é fascinado com essa história, agora você já sabe quais outros filmes você pode conferir. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Aliás, se você curtiu, eu recomendo que você assista um episódio que a gente lançou no ano passado, no qual eu analiso o Titanic de James Cameron e vejo o que é fato e o que é ficção nesse filme. Você pode conferir clicando no link que está aqui embaixo na descrição ou então nesse link que está aparecendo aqui no cantinho da tela. Agora eu quero ver o que vocês têm a dizer. Gostaram de descobrir outros filmes que falam sobre o Titanic? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito disso. E se essa é a sua primeira vez aqui no Entre Planos, eu ia adorar se você se inscrevesse no nosso canal. Para não perder nenhum dos nossos episódios, basta clicar no botãozinho vermelho de se inscrever que está aparecendo aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.